Porque assim, quando a gente fala os pais têm que catequizar e puxar para si essa responsabilidade que também é deles, né? Pode assustar um pouco, mas será que eu tenho capacidade ou não? Mas eu penso que a criancinha, conforme ela vai descobrindo o universo, porque quem já acompanhou o desenvolvimento de um bebê, de uma criança, eles estão assim, naquele maravilhamento das coisas, né? Uma plantinha fica lá parada olhando aquela plantinha, vai descobrindo o universo, e aí o pai e a mãe que está acompanhando isso já vai colocando elementos de fé, já começa a contar da criação, já começa a mostrar que Deus criou tudo por amor, porque Deus sabia que um dia ela estaria ali olhando aquilo, né? Então é mais ou menos isso, essa catequese integrada, assim? Esta transmissão da fé, né, dentro do seio da família, às vezes assusta um pouco, porque é muito comum que os pais se sintam, às vezes, limitados, que pensem, eu não tenho tanta informação, não tenho tanta formação para transmitir, eu não tenho tanta compreensão doutrinária, mas isso não deve assustar os pais. Os pais, eles devem transmitir, mesmo que não tenham esse conhecimento doutrinário, devem transmitir ao menos a experiência da fé. Se a gente for olhar, eu volto na questão dos pais dos santos, que são pessoas, às vezes, que do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, eram pessoas muito simples, muito rudes até, e, no entanto, souberam transmitir bem as verdades da fé de uma maneira muito prática. Para citar um exemplo interessante, a gente pode olhar, por exemplo, para o Papa São Pio X. O Papa São Pio X, conta-se na biografia dele um dado muito interessante, que quando ele foi eleito bispo, ele foi ordenado bispo e voltou à cidade natal dele para celebrar a missa dele como bispo, e a mãe dele, ainda viva, a mãe dele e também o pai dele, que já era falecido, fizeram muitos esforços. A mãe chegou a vender a mobília da casa para pagar os estudos dele no seminário, viveram numa pobreza imensa para poder custear, para poder ajudá-lo a cumprir seguir sua vocação. E ele sempre foi muito bem-humorado, muito brincalhão com a mãe. Quando ele volta para celebrar a missa, ele celebrou a missa pontifical e tudo mais, naquela solenidade toda, e depois ele foi até a casa da mãe dele e fez uma brincadeira com a mãe, mostrando o anel de bispo, o anel episcopal, e falou, olha aqui, mãe, que bonito o anel que me deram. E a mãe dele, que sempre foi uma ótima catequista, mas aquela catequista muito prática, ela falava da fé em coisas práticas. O que ela responde para ele? Ela mostra a aliança de casamento e ela diz assim, se não fosse por este anel, você não teria o seu. Que lindo. Querendo dizer o quê? É pela vivência do sacramento do matrimônio, que você agora pode ser bispo. Você é fruto do sacramento do matrimônio. A minha fidelidade, a fidelidade do seu pai no matrimônio, geraram a sua vocação, geraram a possibilidade de você agora ser bispo, Então, quer dizer, e o próprio São Pio X, ele vai lembrar disso e vai repetir essa fala da mãe dele muitas vezes. Então, essa catequese dada pelos pais, ela é muito mais testemunhal do que conceitual.